O Banco Central dos Estados Unidos está atrasado novamente e quem vai sentir isso primeiro é o Bitcoin. Enquanto boa parte do mercado olha só para juros, muita gente esquece que a liquidez não nasce somente nas taxas de curto prazo. E é justamente esse novo ciclo de afrouxamento monetário que já começou a se desenhar que o Bitcoin vai sentir antecipadamente, na verdade, antes de outros ativos, pela sua sensibilidade em relação à liquidez, algo que a gente já começou a discutir aqui bastante nesse canal. É por isso que hoje nós iremos mostrar o que está acontecendo com a inflação de preços lá nos Estados Unidos, com o mercado de trabalho e principalmente como é que o próximo movimento do Federal Reserve, do Banco Central lá dos Estados Unidos, vai impactar aí no Bitcoin no curto prazo, criando uma possível janela de alta, mas que também pode impactar negativamente de forma significativa aí no próximo ano. E antes de mais nada, a gente precisa começar a entender principalmente como é que funciona o mandato duplo do Federal Reserve, ou seja, atualmente o Banco Central dos Estados Unidos ele possui dois objetivos principais, embora muita gente possa discutir aí que na verdade existe um terceiro mandato que é relacionado à manutenção do preço dos ativos, ou seja, trazer um sentimento de riqueza lá para os investidores dos Estados Unidos. Mas os dois mandatos principais estão aqui direcionados especificamente aqui nos documentos oficiais do Fed, em relação a o que é manter a taxa de inflação de preços num determinado nível ao qual eles acham aceitável, isso dentro da economia keynesiana, e também manter o nível de desemprego o mais baixo possível ou o mais controlado possível. Esse tipo de duplo mandato pode ser identificado aqui de forma muito básica nesse gráfico que eu estou mostrando para vocês, onde basicamente aqui nesse quadrante, né, nós vamos ter aqui basicamente nesse círculo os 4 quadrantes ao qual tanto a taxa de inflação core, né, que é a principal métrica utilizada pelo Federal Reserve para medir a sua inflação, é a inflação de núcleo, e também o seu nível de desemprego está aqui em determinados níveis. Ou seja, na parte da inflação, o Federal Reserve ele possui um objetivo de manter a taxa de inflação em 2%, algo que já começa a ser discutido se vai ou não manter essa taxa de inflação, mas daqui a pouco a gente fala especificamente sobre inflação, e manter ali a taxa de desemprego pelo menos ali em 4, alguma coisa, 4,1 mais ou menos, não é? Que esse aqui seria o cenário ótimo para o Federal Reserve, e toda vida que ele entra em algum desses quadrantes, né, seja aqui abaixo na parte de inflação e abaixo aqui na parte de desemprego, ele começa a perceber, né, ou começa a ter um interesse em injetar mais dinheiro na economia para aumentar o nível de inflação e fazer com que as pessoas gastem mais. Se for no quadrante superior, né, ou seja, tem um nível de desemprego muito alto e uma taxa de inflação também muito alta, ele tenta desacelerar o mercado para voltar para esse quadrante, e basicamente essa dinâmica é a qual políticas monetárias, aquelas ferramentas, principalmente juros, mas não só juros, como a gente vai ver daqui a pouco, são utilizadas para fluir a economia dentro desse quadrante e tentar manter ali aquilo que é o mandato duplo do Federal Reserve. Entretanto, esse mandato duplo, ele hoje está aí no que pode se dizer em risco, né? Basicamente porque nós temos um cenário onde a inflação está acima dos 2%, a inflação de preços lá da economia norte-americana, e nós também temos um aumento no nível de desemprego, e tudo isso eu vou trazer mais detalhadamente para vocês. Mas por que isso está em risco? Porque basicamente os 2% de inflação de preço começa a ficar meio que inalcançável por conta, obviamente, do que a gente viu aí desde 2020 para cá. E por que eu tô falando isso tudo aqui para vocês? Porque basicamente não tem como a gente entender qual é o tipo de política monetária que o Federal Reserve vai executar, principalmente agora, né, na decisão de setembro. Provavelmente, se você já estiver assistindo esse vídeo aqui depois de quarta ou quinta-feira, já vai ter saído essa decisão, mas é importante para a gente conseguir compreender qual é o nível da estrutura econômica lá na economia norte-americana, e a gente precisa começar principalmente na parte de inflação de preços, né? Os atuais índices de preços lá nos Estados Unidos, principalmente o core, que é aquele que eu estava mostrando para vocês, estão acima do que seria a média que tem sido adotada aí pelo Federal Reserve nos últimos 15, 20 anos, né? Então você tem aqui mais ou menos uma média de 2% que esteve acima, esteve abaixo em vários pontos, e agora continua novamente acima, relativamente acima. Entretanto, já não é mais aquilo que era anteriormente em 2021, 2022, quando o Federal Reserve teve
teve um problema muito grande em relação à inflação de preços, causada pelaquilo que foi uma injeção de liquidez massiva que ocorreu em 2020. Então, o primeiro ponto que nós precisamos entender, e é algo que eu citei no início do vídeo, é que de fato o Federal Reserve está atrasado. Se você vê nesse gráfico aqui, a inflação atualmente no core, né, ela já está mais ou menos do que seria aceitável para o Federal Reserve em outros momentos, apesar de eles ainda não terem vocalizado que isso aqui seria o aceitável, né? Na visão deles, por estarem ainda acima dos 2%, eles ainda precisariam manter o nível de contração monetária, mas é muito provável que isso seja descartado agora na reunião de setembro, quando eles vão adotar uma postura muito mais pró-liquidez de mercado, derivada do mercado de trabalho, tá? E o ponto principal que tem mantido o Federal Reserve cauteloso é justamente nesse quesito de uma onda de inflação de preços novamente chegar aí na economia. Um dos pontos que pode sim, de fato, atingir a economia no próximo ano e principalmente causada por injeções de liquidez que poderão acontecer agora, ainda em 2025, é esse flashback, entre aspas, aqui do que foi na década de 70, né? Então nós temos um paralelo com aquilo que aconteceu entre 1976, 1977, 78, 79, quando nós tivemos uma primeira onda de inflação, que é aquela que nós tivemos ali entre 2022 e 2023, foi contida essa inflação e em verde está os índices atuais, em azul nós temos os índices da década de 70 e depois nós teríamos uma onda inflacionária bastante significativa que poderia se estender aí para 2026, 2027, 2028, não é? Esse é o tipo de cenário que faria com que o Federal Reserve adotasse uma política monetária mais contracionista no próximo ano, caso essa inflação de preços acabe atingindo de forma mais significativa, mas antes disso, antes dessa parte da inflação, provavelmente aquilo que pressiona mais ainda o Federal Reserve hoje é o mercado de trabalho, e é por isso que a gente precisa entender como é que está o mercado de trabalho lá nos Estados Unidos. E o primeiro ponto em relação a isso é que, de fato, o nível de emprego, né, a quantidade de pessoas empregadas caiu aí de forma significativa, né? Então nós temos aqui a média de 3 meses nos níveis de emprego lá na economia norte-americana e como vocês podem ver aí, principalmente de 2024 para cá, nós temos uma queda bastante significativa, indicando que há menos pessoas trabalhando na economia lá nos Estados Unidos. E que, inclusive, esse tipo de queda, né, ou seja, o tamanho dessa queda, ela já condiz com esses outros períodos aqui que possui a barra cinza. E caso você não tenha percebido, essas barras cinzas aqui são as recessões declaradas lá pelo Instituto de Estatística, né, lá dos Estados Unidos, que foram aí recessões oficiais. Então, esse nível de queda no desemprego, sim, pode ser um catalisador muito significativo para uma possível recessão, ou pelo menos para uma desaceleração econômica chegando aí nos próximos meses. E isso é uma das principais pistas que nós temos agora sobre como é que o Federal Reserve vai executar sua política monetária nas próximas reuniões, ou pelo menos nessa reunião de setembro e na próxima reunião de dezembro. Porque, no final das contas, nós temos aqui o nível de desemprego, que está aqui em azul, crescendo, enquanto a quantidade de vagas de emprego lá na economia está caindo. Inclusive, agora, né, recentemente em julho e agosto, o nível de desemprego, a quantidade de pessoas desempregadas já ultrapassou a quantidade de vagas de emprego. Isso significa que mesmo que todas as empresas, todas as pessoas que estão desempregadas consigam acessar essas vagas de trabalho, mesmo assim não vai ter trabalho para todo mundo. E esse é o tipo de dinâmica que começa a pressionar o mercado de trabalho lá nos Estados Unidos e que já está pressionando principalmente as expectativas de trabalho, que é algo bem significativo também quando você está entendendo o mercado, né? Toda vida que nós temos aí uma expectativa mais negativa em relação às condições de emprego no próximo ano, ou seja, no futuro, e aqui nesse gráfico eu estou mostrando para vocês uma pesquisa da Universidade de Michigan que mostra justamente qual é a expectativa de crescimento no nível de desemprego durante o próximo ano. Nós já estamos atingindo aqui níveis bem altos, né? Níveis, inclusive, que já são mais altos do que aquilo que foi em 2020, né? Quando nós tivemos a última recessão, e nos mesmos níveis daquilo que foi ali em 2009 também, na última recessão, antes de 2020. Nesse momento, os níveis de sentimento em relação àquilo que é uma deterioração maior no mercado de trabalho já está em níveis de recessão. Entretanto, não significa que essa recessão já existe hoje, mas sim que o mercado de trabalho está se desenrolando, está caminhando para uma possível recessão aí no médio prazo. Esse mesmo tipo de dinâmica é visto pelo principal índice, né, que é de fato a taxa de desemprego, por mais que ela ainda esteja baixa, e esse é um dos pontos que ainda faz com que
esse nível de desemprego ainda não desencadeie numa recessão propriamente dita já no curto prazo, é justamente por conta que o nível de desemprego lá nos Estados Unidos ainda não atingiu níveis estratosféricos, tá? Então, geralmente, quando nós temos recessões nos Estados Unidos, o nível de desemprego sobe muito significativamente, como nós já tivemos aqui em outros períodos aqui da história, e vocês podem ver nesse gráfico que mostra justamente a média histórica desde aí da década de 50, não é, até agora, e o nível de desemprego. Como vocês podem ver, historicamente nós temos uma média de 5,7% no nível de desemprego aí dos últimos 60, 70 anos, e nós agora estamos em 4,3%. Então, em relação ao padrão histórico de desemprego que é aceitável, podemos assim dizer, nós ainda não estamos acima da média histórica, ainda estamos abaixo. Isso mostra que, por mais que já tenhamos visto deterioração no mercado de trabalho, e isso já pode ser refletido de fato no nível de atividade econômica nos Estados Unidos, ainda não é a situação catastrófica a qual forçaria o Federal Reserve a tomar alguns tipos de ações. E esse é um ponto bem crucial para entender aqui como é que o Federal Reserve vai executar sua política monetária nos próximos meses e principalmente como é que isso pode impactar o Bitcoin propriamente dito. Porque no momento onde nós temos um nível de desemprego que começa a subir muito forte, nós provavelmente vamos ter injeções de liquidez e cortes de juros mais abruptos do que aqueles que estão sendo precificados agora. E esse tipo de dinâmica de mercado de trabalho pode ser vista como preocupante já por conta das revisões ao qual são feitas aí nos índices e nas pesquisas de trabalho. E são dos pontos que acaba nos trazendo uma certa cautela na leitura desses dados econômicos lá dos Estados Unidos, porque como vocês podem ver aqui, nós tivemos agora no último ano, em 2025, uma revisão de quase 1 milhão de postos de trabalho aqui no que é chamado de payroll, né, que é basicamente a folha de pagamento lá dos Estados Unidos. Isso indica que os dados que a gente viu no último ano, ou pelo menos até abril, né, desse ano, ou seja, tudo aquilo que a gente teve uma leitura inicial, toda aquela pesquisa que foi trazida para o mercado dizendo, olha, tem tantas posições de trabalho, tem tantas pessoas trabalhando aqui, na verdade era quase 1 milhão a menos depois de serem feitas essas revisões. Então isso é mais um indício de que sim, de fato, nós já estamos dentro de um processo de desaceleração econômica e que eventualmente vai atingir o mercado de trabalho lá nos Estados Unidos. Entretanto, por conta dos índices oficiais ainda não terem atingido ali picos significativos que forçaria a atividade do Fed, isso ainda não é o tipo de cenário recessionário agora, tá? E eu tô falando disso agora em setembro. Isso não significa que nos próximos meses isso não vai mudar. E sim, isso vai mudar, é por isso que a gente precisa ir um pouco mais além para entender como é que essa dinâmica de corte de juros vai funcionar aí no futuro. E nesse momento, a maior probabilidade é que nós tenhamos aí pelo menos 2 cortes de juros ainda esse ano, um ocorrendo agora em setembro e outro ocorrendo em dezembro. Nesse momento, nós temos aqui uma taxa de juros que está ali mais ou menos em 4,5%, só que nós poderemos ter inicialmente, né? Então, o primeiro ponto é que inicialmente nós teremos um corte de 25 pontos base, como a gente já consegue ver aqui nas probabilidades do mercado, né? Então, atualmente nós temos 96% de probabilidade de ter um corte, né, de 25%, levando a taxa para 4 a 4,25, diferente dos 4,25, 4,50 atuais, e já começa a ser precificado também possíveis 50 pontos base de corte na taxa de juros, o que eu não acredito que vai acontecer. A maior probabilidade, de fato, amanhã, né, eu estou gravando esse vídeo na terça-feira, amanhã na quarta-feira, muito provável dessa taxa de juros ser cortada em 25 pontos base, e isso retorna o ciclo de queda de taxa de juros lá na economia norte-americana. Entretanto, é preciso entender que existem 2 tipos de corte de juros que atingem muito o mercado e principalmente atingem a precificação de ativos que são mais voláteis, como o Bitcoin, ações, entre outros. No primeiro lado, nós temos um corte de juros que ocorre dentro de um período de desaceleração econômica não abrupta, ou seja, queda no nível de desemprego, ou então aqui você tem já alguns sinais de menores vendas, menor atividade econômica, e aí o Federal Reserve começa a cortar juros lentamente para eventualmente esse tipo de desemprego já ser contido. E no segundo momento é algo mais prejudicial, é quando o nível de desemprego já
atingiu níveis estratosféricos, já perdeu ali aquilo que é o parâmetro base, e aí o Federal Reserve entra cortando juros no modo emergencial. E esse modo emergencial é aquilo que a gente não quer ver acontecer, por mais que já há indícios de que isso pode sim acontecer em algum momento nos próximos meses. Então, qual é o cenário que nós temos agora nesse momento? É onde nós vamos ter nesse período, né, nos próximos meses, pelo menos agora em setembro até dezembro, nós vamos ter cortes no primeiro formato que eu falei para vocês. Esses cortes vão ser já os primeiros movimentos do Fed para tentar conter essa desaceleração econômica e esse crescimento no nível de desemprego lá nos Estados Unidos. E isso tende a ser sentido positivamente pelo mercado, porque você tem um menor nível de incerteza atuando sobre os agentes econômicos, sobre as pessoas da economia normal, né, do dia a dia. Elas enxergam que o Fed já está tentando conter esse nível de desemprego e o mercado tende a precificar isso de forma positiva no curto prazo. E por que eu falei que em 2026 isso pode mudar, não é? Isso pode mudar justamente porque, no final das contas, esse tipo de dinâmica de melhoria em termos de juros vai não atingir de fato assim o mercado de trabalho como já é expectável, né? A gente sabe que a política monetária do Federal Reserve possui um atraso. Isso significa que quando esses cortes de juros acontecerem agora em setembro, acontecerem em dezembro, isso não vai impactar de fato na economia real, porque existe um período muito longo até que isso seja materializado em melhor nível de emprego, etc. Então é muito provável que mesmo com o Federal Reserve cortando juros aí nos próximos 3, 4 meses, ainda nós tenhamos crescimento no nível de desemprego. E aí em 2026, quando o nível de desemprego atingir níveis bem mais significativos, que é bem provável que isso aconteça, aí o Fed entra naquele segundo formato de corte de juros que eu falei para vocês, que é o formato emergencial. Esse não é muito bem lido pelo mercado, esse geralmente tende a ocorrer em períodos onde o mercado financeiro já está caindo e é muito provável que o Bitcoin sinta também isso de forma significativa. Mesmo assim, eu quero que vocês entendam que juros não é o único driver desse mercado, tá? Principalmente porque nós já temos aqui um cenário de liquidez crescente na economia norte-americana. Então, como vocês podem ver aqui, em laranja, nós temos a atual liquidez doméstica, e você pode ter como liquidez doméstica diversos fatores aqui, não só base monetária. Eu já expliquei isso em vídeos anteriores. Depois eu vou deixar um card aqui em cima de um vídeo onde eu explico muito mais detalhadamente a estrutura de liquidez e o que é driver de preço para a dinâmica de ciclo do Bitcoin. Mas esse é um indicador que continua subindo, isso significa que a liquidez doméstica dos Estados Unidos continua crescendo. É por isso que nós não tivemos uma correção muito significativa e é por isso que nós não entramos em bear market ainda e muito provavelmente não vamos entrar em bear market nesse mês, nem no mês seguinte e muito provável ainda em 2025. Por mais que é possível que a gente atinja um topo de mercado nesse ano ainda, nos próximos meses, o bear market propriamente dito é muito provável que surja em 2026 quando o Federal Reserve começar a executar esses cortes de juros mais abruptos. O único cenário onde isso pode ser invalidado é os dados de emprego nos próximos meses deteriorarem de uma forma muito mais abrupta do que eles estão fazendo atualmente. Então, se de fato o mercado de trabalho ser atingido de forma muito mais intensa, isso vai punir aí a estrutura de preço no curto prazo, tá? E principalmente porque bear markets eles ocorrem no curto prazo, na minha opinião, e isso é algo que eu trago aqui no canal muitas e muitas vezes. Se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, aproveita para se inscrever, porque eu estou sempre fazendo esse tipo de análise aqui e eu acho que isso é bastante interessante para a sua visão de longo prazo. E quando eu falo de longo prazo, eu estou falando de 5 a 10 anos, né? Então, um bear market que dura ali 8 a 12 meses, ele é um período de correção natural. E esses períodos de correção, eles surgem justamente quando nós temos uma menor estrutura de liquidez no mercado. Mas no momento que o mercado, no momento que os bancos centrais começam a injetar liquidez no sistema financeiro, aí nós temos crescimento de preço de ativos, e isso não é algo novo, tá? Isso é algo que ocorre principalmente em outros tipos de ativos também. Vocês podem ver aqui justamente que a base monetária cresceu aí cerca de 83% nos últimos 10 anos, enquanto aqui o índice de preços de casas, né, cresceu aqui cerca de 90%. Isso mostra que boa parte do crescimento de preço dos ativos, e aí você pode ter ativos financeiros, né? Você pode ter mercado imobiliário, a maior parte dos ativos
é derivado aí de liquidez, e quando tem mais liquidez, o mercado tende a precificar melhor esses ativos. E isso é algo que a gente tem visto justamente agora, né, acontecendo nesse momento no mercado. À medida que o Fed estimula a economia lá dos Estados Unidos, não só o Fed, tá, mas o Tesouro dos Estados Unidos também, como vocês podem ver aqui em 2024 e ainda aqui em 2025, nós temos uma estrutura de estímulos financeiros atingindo a economia e muito provavelmente nós vamos ter aqui esse efeito de queda desses estímulos que nós tivemos nos últimos meses, atingindo aí em 2026 e depois em 2026 eles devem voltar a estimular a economia de forma muito mais significativa. E por que estimular de forma muito mais significativa? Já falei, né? Porque provavelmente nós teremos maior nível de desemprego e maior desaceleração econômica e aí será necessário ter esse tipo de estímulo atingindo aí. E outro ponto principal também é que essa tabela talvez vocês não consigam ver tudo, mas nós estamos falando de diversas classes de ativos, né? Aqui tem ouro, Bitcoin, mercados emergentes, Nasdaq, nós temos aqui as maiores capitalizações de mercados dos Estados Unidos, mercado de bonds, né? Nós temos aqui ações preferenciais, REITs e muita coisa aqui, commodities, etc. E em 2025, basicamente, esse quadrante aqui, ó, em 2025, praticamente não, tudo está em verde, né? Nós temos aqui um cenário de mercado onde basicamente todos os ativos estão subindo e isso é justamente derivado desse período aqui, ó, que eu mostrei para vocês de injeções de liquidez, né? Então, o preço dos ativos agora em 2025 estão sofrendo dessa liquidez que entrou no mercado, que entrou no sistema financeiro em 2024, esse pico aqui, e muito provavelmente em 2026 a gente vai sofrer dessa desaceleração em injeções de liquidez que está acontecendo nesse ano. Então, vê se você consegue perceber. No curto prazo, nós ainda estamos sofrendo de liquidez que vieram ali de 2024, do início de 2025, mas em 2026 é muito provável que a gente comece a sofrer de um cenário mais restrito. É por isso que o Fed já começa a ter interesse em baixar a taxa de juros agora, porque ele sabe que esse efeito atrasado, essa injeção de liquidez por meio dos juros aqui nesse caso, só vai vir de fato na economia em 2026 e nesse momento, quando ela começar a atingir, é muito provável que o mercado já esteja em queda, já esteja em desaceleração e isso pode trazer aí uma dinâmica bem curiosa para a estrutura de preço. No Bitcoin especificamente, e aqui é o último gráfico que eu tenho para mostrar para vocês, é que esse é um indicador que nos mostra justamente que ainda não é hora de sair, tá? Então tudo isso é para concluir que ainda não é hora de sair do mercado, dada a estrutura atual que nós estamos tendo. Nós ainda estamos recebendo liquidez que veio injetada em 2024 em alguns períodos aqui de 2025, mas que provavelmente em algum momento dos próximos meses nós vamos cruzar essa linha vermelha aqui que eu estou mostrando, como outros momentos nos ciclos anteriores e que depois ativaram aí um processo de correção significativa. E é muito provável que quando nós atingirmos essa linha, o preço do Bitcoin faça mais um processo de correção significativo. Isso tem uma probabilidade muito grande de ser em 2026, então ainda não é o momento de sair, mas você precisa começar a identificar esses períodos de transição de ciclo e esses períodos são os momentos mais complexos de se ler e principalmente de se negociar, mas a gente vai estar trazendo aqui, e eu vou estar trazendo esses indicadores para vocês de forma contínua aqui. Então, se você ainda não é inscrito aqui do canal, aproveita, se inscreve aqui, porque eu estou trazendo esse tipo de material todas as semanas. E se você quiser acompanhar os meus indicadores de topo e principalmente os indicadores onde eu digo a faixa de preço, onde muito provavelmente o Bitcoin vai atingir o topo nesse ciclo, eu vou deixar aqui no primeiro link da descrição todas as informações sobre o Blocktrends Pro, que é lá onde eu produzo o meu material de research pago e você pode ter esse conteúdo todo na sua mão e se proteger, se planejar para esse final de ciclo de alta do Bitcoin e muito provável um possível bear market que está bem mais próximo aí do que nós já tivemos nessa estrutura de ciclo. Não se esqueça de deixar o seu like e se você quiser conteúdos mais de macro, né, deixa aqui nos comentários também que outro tipo de conteúdo macroeconômicos ou se vocês querem que eu traga mais ações aqui do Fed, mais leituras sobre o Federal Reserve, deixa aí nos comentários para saber se vocês estão curtindo esse lado mais macro e unido aqui com on-chain. Muito obrigado para você que esteve me acompanhando. Não se esquece de deixar o seu like. A gente se vê no próximo vídeo aqui do canal. Tchau!